telespectadores da TV Candidez. É com muito prazer, com muita alegria, que o programa Nova Era, mais uma edição, nesse sábado, uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, uma realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Mais uma vez, o programa Nova Era, na sua terceira parte, trazendo sobre a fundação desse movimento espírita de Divinópolis, quer dizer, a história da formação do movimento espírita de Divinópolis. Nesse sábado, trazendo uma continuidade desse documentário a todos os telespectadores da TV Candidez, espíritas e não espíritas. Então aí, a história é muito longa, vai ser contada em vários programas Nova Era, programas consecutivos. E esta é a terceira parte dessa história da formação do movimento espírita de Divinópolis. Agora, vamos falar da Fraternidade Espírita Cristã. Está aí a sua nova sede. Então vamos falar um pouco da história de como começou a Fraternidade Espírita Cristã. Vamos lá. A história do Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã começa bem antes do ano de 1947, quando havia um centro de terreiro de Umbanda na Rua do Ferro, abaixo da Magalhães Pinto, dirigida pelo senhor Ângelo Gabriel. Não era propriamente um centro espírita, e sim um terreiro com trabalhos de Umbanda. É um centro espiritualista, como está aí no desenho, da qual nós já comentamos desde o início desse documentário, que o senhor Benedito João de Deus frequentava lá esse centro de Umbanda. Não é um centro espírita. Então, o senhor Benedito frequentava essa casa. E, passada uma temporada, com essa participação dele lá, o senhor Benedito ele veio trazer a fundação de uma casa na Avenida Esmeralda, 491, foi transferido para lá, certo? A sede. Então foi feita uma nova sede, né? Foi um novo centro, não era mais aqueles costumes de Umbanda, mas tinha um nome ainda, Anjo Gabriel. Então, o nome antigo da Fraternidade Espírita Cristã era Anjo Gabriel, que era justamente esse centro lá da qual ele frequentava, lá na Rua do Ferro, abaixo da Magalhães Pinto. Ele transfere, então, para a Avenida Esmeralda 491, no bairro de Niterói. Sendo que o estatuto, na época, foi reformulado, reestruturado, graças ao trabalho do Maurício Paiva, que na época frequentou esporadicamente, tendo também a presença do saudoso Roberto Contígio também. Então nós temos aí o Maurício Paiva, que foi um grande cooperador na reestruturação do Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, chamado Anjo Gabriel, foi trocado o nome, tá? Tivemos aí o Benedito João de Deus, um batalhador, uma pessoa que trabalhou muito por esta casa. Estará também o Haroldo Freitas, um grande batalhador desta casa. Então a Fraternidade Espírita Cristã é uma casa na onde eu fui presidente, certa época. Cheguei lá e encontrei muita coisa errada. E também com a mesma filosofia de não fazer nada, mas desmanchar o que estava errado. E eu só tive chibatada, eu só tive problema, eu só criei animosidade e indisposição. Temos aí um grande batalhador com o senhor Luiz Freitas, com a sua esposa Eunice, né? O Paulo France, o Haroldo também, que era filho do senhor Luiz, Edson Martins, o senhor Milton, José Ambrósio. Isso aqui foi um Natal que nós fizemos lá numa gestão minha, em que nós distribuímos a cesta básica e também estará do outro lado o senhor Benedito com uma galinha na mão. Nesse Natal, nós demos um saco de alimento e uma galinha viva
para ser abatido em casa por eles. Então está aí, ó. Olha lá. O saco de alimento que nós demos e um frango para ser abatido, a cesta básica. Então, saiu o Benedito, né? Aqui nós devemos muito nosso respeito, a nossa solidariedade ao seu trabalho. O Benedito era assim, ó. Ele não tinha uma cultura elevada, mas era um homem de uma sabedoria bastante assim, interessante, porque Benedito, ele gostava muito assim. Ele mesmo que abriu o centro espírita, é ele que acendia a luz, é ele que fazia a prece inicial, é ele que fazia a leitura do Evangelho, é ele que fazia uma falazinha muito rápida, e ele que dava um passe coletivo, é ele que desligava a luz do centro e fechava a porta com a chave e levava para sua casa. Então, Divinópolis era assim, ó, centro do Benedito. Centro do Benedito. Quer dizer, Fraternidade Espírita Cristã. Então está aí, a ele que nós devemos um respeito muito grande. A Dona Edith também, uma grande cooperadora da Fraternidade Espírita Cristã. Está aí a fachada, né, da antiga sede da Fraternidade Espírita Cristã. Essa casa está lá até hoje, embora passou por uma série de reformas, né? Eu me lembro, certa feita, eu era presidente dessa casa lá, e nós fomos pintar a casa, ela estava muito suja. Eu comprei um latão de tinta souvenir, branco gelo, eu e o São Milton fomos pintar. São Milton, pai do Nelson. São Milton era um homem de uma estatura muito alta, um senhor negro, sorridente, alegre, brincalhão. E nós fomos pintar a casa. Ah, gente, eu lembro até hoje, São Milton pintava a parede, pintava o chão e pintava o óculos dele, que ficava branquinho de tinta. Quer dizer, boa vontade, um excelente trabalhador. O São Milton, a ele eu devo muito respeito, muita gratidão por todo o trabalho dele, que era o nosso contador da nossa casa. Aliás, do movimento espírita de Divinópolis. Então está aí a casa, né, Fraternidade Espírita Cristã, antigamente. Aí, já meio caminho da construção de uma nova sede, Fraternidade Espírita Cristã, Avenida Esmeralda 491, ao lado da Vila Vicentina. Aí, atual sede da Fraternidade Espírita Cristã. Só não estamos com um funcionamento pleno por causa da pandemia, mas uma casa que foi construída com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito bem gosto, e que tem uma fachada muito, assim, muito bonita. Estilo mesmo lá no Império Romano, lá de trás. Isso. Então, eu tenho boas recordações da Casa Espírita Fraternidade Espírita Cristã. Que tempo bom. O Zé Ambrósio é um grande batalhador daquela casa. A Zuma, família da Zuma, né? Toda. Ali, nós tivemos um bom trabalho naquela casa. Vocês não sabiam, eu tenho certeza absoluta, que em Divinópolis teve um centro espírita chamado O Consolador. Eu tenho certeza absoluta que vocês não sabiam. Eu sei porque há muito tempo eu tomei contato com os historiadores de Divinópolis, Maurício Paiva e José Carlos Pereira. Se sabe muito pouco a respeito desse centro espírita Consolador, localizado na rua João Notini, número 801, no bairro Centro. Fica na João Notini, entre 7 de setembro e Rio Grande do Sul. Essa casa foi fundada pelo então Geraldo Magalhães Pontes, sua esposa Leonice Moron Pontes, que pertencia e que hoje pertence como patrimônio do Centro Espírita Estudante Evangelho. Então, essa casa aqui, ela tem 3 pavimentos hoje, mas na época ela só tinha 2 pavimentos, não tinha esse pavimento de cima não. Por quê? Essa casa, quando foi construída pelo senhor Geraldo Magalhães, segundo Maurício Paiva, certa feita choveu tanto que a laje do segundo pavimento ali, que tinha um pavimento térreo, e tinha esse segundo, e hoje tem esse terceiro. Quando só tinha 2 pavimentos, a laje caiu. Choveu demais, pesou muito, a laje caiu.
E o centro quebrou todinho, os móveis. E aí o Sr. Geraldo, então, ficou muito apaixonado com aquilo tudo. Levou-se um bom tempo para poder refazer o segundo pavimento. Aí já ficou pertencendo como patrimônio que foi passado para o Centro Espírita Estudante Evangelho, que tem até hoje esse prédio lá na Rua Jonotina 801, no bairro Centro, entre 7 de Setembro e Rio Grande do Sul. É um patrimônio que hoje tem uma renda de aluguéis que ajuda a manter realmente o Centro Espírita Estudante do Evangelho. Mas, antes de passar isso para o patrimônio do Estudante do Evangelho, tiveram o intuito de construir um hospital espírita. Então, refazeram, refez-se o segundo andar, ganharam material, segundo Maurício Paiva, desmancharam uma casa ali na Avenida 21 de Abril e ganharam todos os tijolos que eles levaram e fizeram o segundo pavimento dessa casa. E aí, depois fizeram o terceiro pavimento, que são 3 andares, e tiveram a intenção de fazer um hospital. Mas, na verdade, nunca foi à frente o hospital. Só ficou nas ideias. Centro Espírita Joana d'Arc. Um outro grande centro espírita fundado em Divinópolis, que traz a sua contribuição para esse movimento espírita, para o desenvolvimento da doutrina espírita em Divinópolis. O Centro Espírita Joana d'Arc teve seu início na residência do senhor Raimundo e sua esposa, Dona Geralda, lá na Rua Sabatina, que começou a funcionar no dia 12 de maio de 1961, na casa do Sr. Raimundo. Eu conheci pessoalmente o Sr. Raimundo e a Dona Geralda. O Sr. Raimundo era um homem assim, ele era um homem assim, meio áspero. Suas palestras eram assim, mais de xingar do que consolar. Certa feita, eu fui visitar o Centro Espírita Joana d'Arc. Eu estava sentado lá atrás das cadeiras, era no final do centro. Eu me lembro direitinho, o Sr. Raimundo falou assim: fundaram um tal CEP em Divinópolis, um centro de estudos espírita. O negócio dele é só estudar. Trabalho não, só estudar. Eu pensei com os meus botões. Ele não sabe que eu sou o Vicente do CEP, o fundador do CEP. Também não falei nada, né? Só fiquei na oitiva ali, né? Só ouvindo. E ele, dizem que lá estuda. É só estudar. Trabalhar mesmo, neca. E eu saí de lá e eu não ficou sabendo que era eu, o fundador do CEP. Então teve esse lance aí. E aí eu passei a frequentar o Joana d'Arc esporadicamente, né? E travei uma amizade muito grande com ele. Mais tarde ele ficou sabendo que o Vicente, que frequentava lá já há um certo tempo, que era o fundador do famoso CEP, que não trabalhava, que era só estudar. Né? Com coisa que estudar não é trabalho, né? Se estuda para quê? Não é para trabalhar e fazer certo o trabalho? A história é muito interessante. Havia ali, naquele quarteirão ali da rua Salinas, com a Sabatina, havia um tal de senhor Carl Schimmer. Era um socialista, era um homem comunista, que era dono de quase o quarteirão todo. Tá? Doou parte desse terreno dele, que é de propriedade dele, para o Sr. Raimundo. Chegou perto do Sr. Raimundo e falou: Sr. Raimundo, eu estou sabendo que o senhor fundou um centro na casa do senhor, um centro espírita. Não está certo, não. Eu vou dar ao senhor um pedaço de terreno, do meu terreno, e o senhor faz a escritura mais rápido possível, porque senão vai dar problema. E deu esse terreno aonde é hoje o Centro Espírita Joana d'Arc. Tá? Sr. Raimundo, então, teve o auxílio, né, de um tal José Flávio, que era irmão do delegado na época, João Dias, que contribuiu financeiramente
para a construção dessa casinha que está aí, ó. Hoje melhorada, bastante bonitinha, né? E hoje está melhor do que essa aí. Ajudou a construir essa casa que está aí. Esse nosso amigo aí, José Flávio Dias. Sr. Raimundo, então, tão logo passou a escritura do terreno, esse homem, então, passou por um fenômeno de perseguição policial, foi assassinado, segundo as pessoas disseram. Mas outros disseram que ele suicidou. É um homem perseguido pela justiça, pela polícia, que foi na década de 64, né, quando o comunismo no Brasil tentou entrar, e esse homem, então, foi doador, Carl Schimmer, doador desse terreno aonde se construiu a sede do Centro Espírita Joana d'Arc. Estará. Essa casinha também é uma gracinha por dentro. Nós temos grandes trabalhadores dessa casa, né? Como a Maria Aparecida, a Dona Fia, que é uma batalhadora, um exemplo de... É tipo o Roberto Gontijo de trabalhar. Reuniões de estudo do Evangelho, tá? Doutrinários, nas quartas-feiras, está aí. A casa sempre lotada de pessoas, sempre cheia de pessoas. Centro Espírita Joana d'Arc, é uma gracinha por dentro. É uma casa pequena, como um coração de mãe. Tem evangelização das crianças nas quartas-feiras à noite, tá? Aproveita os pais em reunião lá embaixo e as crianças reúnem num cômodo acima, no segundo pavimento. Tem um trabalho muito bonito chamado Oficina de Sentimentos, que funciona nos sábados pela manhã, aonde faz um trabalho de quê? Um trabalho de orientação, um trabalho de consolo, um trabalho de esclarecimento, de libertação, de apoio, tá? Um trabalho de fraternidade, um trabalho de acolhimento fraterno. As pessoas que vão ali à procura do lenitivo, tá? À procura de quê? De uma palavra amiga de orientação, o trabalho do passe, da água frutificada. Então, a Oficina de Sentimentos é um trabalho que mais destaca no Centro Espírita Joana d'Arc. Bazar da Pechincha, tá? Bazar do Joana d'Arc, ele é tradicional, porque é um trabalho que consegue ganhar recurso financeiro para a manutenção da casa. Porque nós espíritas não temos o hábito de contribuir financeiramente com as casas espíritas, não temos. Então, o trabalho do Bazar da Pechincha, que é encabeçado pela FIA, que é a Maria Aparecida, que é um trator para trabalhar, tá? Que vende as roupas usadas por um preço módico, quer dizer, um preço razoável, né? Sai cidades mais próximas de Divinópolis fazendo esse trabalho do Bazar da Pechincha, angariando recurso financeiro. Assim, meus irmãos, o Centro Espírita Irmão Camilo, também, um grande vanguardeiro deste movimento espírita em Divinópolis, tá? Essa casa, que hoje tem uma outra estrutura, né, outra fachada, tem uma história muito interessante, porque partiu de uma iniciativa do senhor Araor, que é o esposo da dona Anita Miranda, funcionário do Banco do Brasil na época, Matusalém, senhor Carlinho, que ajudou muito financeiramente na construção dessa casa. Também, senhor Geraldo Magalhães, é um dos fundadores dessa casa, Centro Espírita Irmão Camilo. Tá? Esse Centro Espírita Irmão Camilo, ele se filiou à OSCAL, que é a Organização Social Cristã Espírita André Luiz, que inclusive sugeriu o seu nome, Irmão Camilo, em homenagem ao Camilo, narrado no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Então está aí a diretoria, né, de um tempo passado, como temos o Juarez, Ana Maria, a Helene Miranda, Nita Miranda, e muitos outros amigos nossos, né, Kleber. Enfim, Centro Espírita Irmão Camilo, localizada na Avenida Amazonas, 807, no bairro Cidil. Tinha como membros Matusalém, Anita Miranda, esposo do senhor Araor,
Araújo Cinealhamba, era o médio ostensivo, psicofônico, Senhor Veloso, Máximo Franklin, Corina, Carminha, Ana Maria, tá? Eu fui para lá também, foi lá que eu comecei o meu trabalho no movimento espírita. A essa casa, eu devo a ela muito, porque foi lá onde eu dei os primeiros passos no movimento espírita em Divinópolis. Então está aí esses dois grandes vultos, Anita Miranda, esposa do senhor Alaor, os pais da Eliane Miranda, os cabeças, os fundadores dessa casa nobre, Centro Espírita Irmão Camilo, que traz o seu trabalho hoje. Está aí essa casinha bonitinha, hoje dirigida pelo senhor Antônio Paixão, a sua equipe de trabalhadores, com as suas reuniões ordinárias, né, de estudos espírita. A casa hoje tem uma outra fachada, não é como antigamente, por dentro também muito organizada, muito arrumadinha. Bom, o programa Nova Era já está chegando no seu final, né, da sua edição nesse sábado, prometendo voltar no próximo sábado. Então, o programa Nova Era, ele chega no seu final nesse sábado, falando aí da terceira parte desse documentário, dessa movimento espírita em Divinópolis, dessa história da formação do movimento espírita em Divinópolis, trazendo aí, finalizando com o Centro Espírita Irmão Camilo, prometendo voltar no próximo sábado, com a sua quarta parte, dando prosseguimento aos outros centros espíritas, que vamos falar deles para vocês aqui. Tá? Vai ser muitos programas consecutivos falando a respeito do movimento espírita em Divinópolis. Então, a todos vocês, amigos aí do Ideal Espírita, batalhadores da Seara Espírita, o nosso respeito a todos esses vanguardeiros, esses trabalhadores, esses lutadores que vieram trazendo com muita dificuldade o movimento espírita a fogo e ferro, porque foram muitos perseguidos pela igreja, né, por outras religiões tradicionais, foram muito caçados mesmos, perseguidos, enfrentaram dificuldades financeiras como enfrentam até hoje, dificuldades pessoais, dificuldades sociais, N dificuldades, sem falar das intervenções espirituais, nossos irmãos menos felizes, que dificultam muitas vezes a propagação. Mas são casas que hoje desenvolvem a proposta espírita através do estudo, através da pesquisa, através da divulgação espírita. Então, a todas essas casas até agora, a nossa admiração, o nosso respeito a esses grandes lutadores, batalhadores dessa grande seara espírita. Então, meus amigos, Divinópolis hoje é uma cidade do Divino Espírito Santo. Realmente é uma cidade abençoada, que elevou no seu nome, realmente, o sentido de santidade. É uma cidade que hoje tem todo o movimento religioso, protestante, católicos, mas espíritas. Então, Divinópolis hoje é uma cidade que hoje é uma metrópole, não, é uma capital do oeste de Minas Gerais. Quem sabe no futuro será uma metrópole. Então, com isso, Divinópolis está aí regionalizado na 5ª região oeste de Minas Gerais. Tá? A todos vocês, telespectadores da TV Candidez, foi com muita alegria e com muito prazer que eu tive a oportunidade de estar aqui hoje representando o movimento espírita de Divinópolis, falando em nome dele para todos vocês. Desejo a todos vocês muita paz, muita alegria, um feliz sábado, um bom final de semana e até o sábado que vem, quando aqui novamente estaremos às 9h30 da manhã para mais uma apresentação da 4ª parte desse documentário, tá, da história da formação do movimento espírita em Divinópolis. Um beijo para todos, um abraço, fica com Deus.